Muito bom, glória a Deus, aleluia. Vocês que estão em casa também, estão bem-vindos a participar conosco desse culto maravilhoso. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Verso 5 diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, da condenação eterna. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos
justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai amado, nós queremos dizer muito obrigado por esta noite preciosa e por esta riquíssima palavra. Que os olhos do nosso entendimento sejam totalmente restaurados, abertos para ver a grandiosidade desta graça manifestada na pessoa bendita do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E que nós, como igreja Tua, passaremos a desfrutar de maneira graciosa, de maneira abundante, toda esta graça dispensada à Tua igreja, para que esta noiva seja noiva bem adornada, bem enfeitada, bem ataviada, bem preparada para encontrar com o seu noivo naquele dia majestoso. Aleluia! Louvado seja o nome da Tua glória. Muito bom. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos crendo que o Senhor há de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Seu Espírito, que em nós opera e opera de maneira graciosa. Amém? Que bom. Então nós temos na carta de Tiago, capítulo 1, verso 21, esta palavra: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Eu fiquei com essa palavra um período no meu coração, pensando, essa palavra diz aqui, enxertada em vós. Já pensou? Que maravilha! Essa palavra não é minha, é de Deus, enxertada em nós. Pensou bem nisso? Enxertada. E é interessante que nós como a Bíblia diz, como o zambujeiro bravo, né? Nós somos enxertados nessa graça do Senhor de maneira graciosa, sem custar para nós nada. Foi nos dado graciosamente, gratuitamente, esta salvação na pessoa bendita do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Ele diz, então, que recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A gente fala muito, né, de salvação de alma, mas esta palavra aqui, enxertada em nós de maneira graciosa, ela nos leva a uma bênção além daquelas que nós podemos imaginar, a salvação, né, da nossa alma. Pedro também fala acerca, né, da salvação da nossa alma.
Então, queridos, ele diz: recebei com mansidão. Por quê? Porque geralmente quando nós recebemos uma palavra que ela vem não do nosso gosto, né? Nós sempre já ficamos armados para não receber a palavra. Mas ele diz: recebei com mansidão, não discute ou não discuta com o homem, mas dê lugar ao Espírito Santo do Senhor que habita em mim e habita em você, e o Espírito que está em mim está em você, é o mesmo. E ele nos ajuda, ele nos ensina, ele veio para isso, não é? O Espírito Santo foi dado por Deus para habitar em nós, para glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. E ele veio também para nos fazer lembrar todas as coisas que Deus já falou conosco. E ele também pode nos consolar, porque ele é o Consolador, e a Bíblia diz que também é aquele que pode ajudar em nossas fraquezas ou debilidades, não é? Isso aqui não é pecado, não é? Ajudar no nosso pecado, não. É ajudar nas nossas fraquezas. Que é isso, pastor? Fraqueza, geralmente se pensa que a pessoa está em pecado, não é isso? Mas não é. Fraqueza é perceber que você e eu não temos uma condição assim tão forte para receber a manifestação, para receber a glória de Deus na nossa vida, não é? Então Deus ajuda nas nossas fraquezas para que nós não venhamos a cair como alguns caíram no passado, por ver a glória do Senhor, não é? Daniel, por exemplo, lá no Antigo Testamento, ele recebeu uma presença tão gloriosa e uma mensagem tão poderosa de Deus, que ele caiu. Não conseguia permanecer em pé. Só receber o toque gracioso de Deus para poder receber força para se pôr em pé, porque bateu uma tremenda fraqueza nele que ele desmontou. João, lá no Apocalipse, ele diz que ele ouviu aquela voz por trás dele, como a voz, né, de muitas águas, e ele viu então o Senhor ressuscitado em glória. E diante daquela aparição, eu até acho que podemos achar, né, Apocalipse, capítulo 1. Acho que é mais fácil achar Apocalipse do que o outro, não é? Então, capítulo 1, verso 12, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece.
E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui sou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, nós estamos precisando de algumas aparições assim, não é? Eu fico assim maravilhado com a pessoa do apóstolo Paulo, não é? Porque ele foi buscado pelo Senhor e quando a glória do Senhor o iluminou, ele ficou cego. Caiu por terra e se rendeu. E o Senhor deu uma ordem específica para ele. E por 3 dias ele ficou jejuando e orando até que Deus enviasse um dos seus homens preciosos, cheios do Espírito, para orar por ele, impor as mãos sobre ele e curá-lo da cegueira e que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. E esse homem depois disse que teve algumas revelações tão preciosas, coisas que ele disse que ao homem não é lícito contar. Você imagina ver Jesus em sua glória, de retorno à glória, pegando a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo e recebendo essa grande e poderosa vitória de vencer neste mundo o pecado, vencer a morte, vencer a carne, vencer o diabo, vencer os demônios e todos que apareceram pela frente. Que coisa tremenda, né? Ele agora lá no céu, em retorno, ele recebeu todo o poder no céu, não é? E poder na terra. E se manifestou a Paulo, e Paulo, pelo menos, não diz que Paulo esborrachou, que Paulo caiu sem forças. Mas Paulo várias vezes, por isso Paulo fala, eu escrevi isso aqui, mas não aprendi com nenhum dos discípulos. Não aprendi de homem nenhum. Eu aprendi direto do Senhor. Por isso, ele fala o meu evangelho, segundo o meu evangelho. Glória a Deus. E é o evangelho poderosíssimo da graça de Deus. Há muita coisa para ser revelada à igreja, à noiva. E como Samuel falou hoje de manhã de maneira tão poderosíssima, né? De tanta coisa que Deus tem para nós, para usar aqui, na vida dos 70. E nós ainda ficamos tão longe, né? Tão apáticos, tão apagados, né? Parece sem querer entrar nessa glória. Parece que há um medo, né? De que nós entremos neste lugar. Mas é coisas que Deus prometeu para nós nesse lugar, irmãos. É obra de assombro, é obra de espanto. A igreja do Parque América vai entrar numa dimensão de graça, numa dimensão de glória. Quer você creia ou não, não é de homem, isso não vem de mim, não vem do Gilmar, não vem de quem ministra louvor, não vem de quem prega, isso vem de Deus. O avivamento só presta se vier de Deus e pelo Espírito, e pela sua graça. Mas pastor, a igreja do Parque América é melhor do que os outros? Não, irmãos. Não.
Mas se você olhar toda a Bíblia, há pessoas que acharam graça diante de Deus. E aí? E Deus achou graça com essa igreja. Ele fez a promessa. E eu creio que Ele é poderosíssimo, né? Para cumprir o que Ele prometeu. Sabe, irmãos? Nós assim estamos meio, muitas vezes assim apático, né? Meio escondidinho, meio querendo saber onde nós estamos pisando, mas de repente a glória do Senhor invade a vida e Deus faz uma obra maravilhosíssima, uma obra de assombro e uma obra de espanto. Olha, irmãos, que coisa linda aqui, né? Ele diz, no verso 2, ele diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, esse novo concerto que Deus fez, e é o último concerto que Deus faz, Ele fez de maneira graciosa, de maneira gloriosa, na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E deu a sua noiva, a sua igreja, para capacitar a igreja a ser vencedora, a ser vitoriosa, a ser poderosa nesta terra, porque nós temos um Deus que vai muito além daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, daquilo que eu possa orar, daquilo que eu possa falar. Não é? Ele diz, Efésios 3:20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer, irmão, ouça só, aquele que é poderoso para fazer tudo. Além desse tudo, ele fala, esse tudo muito mais abundantemente além, muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Eu penso que a maioria de nós pensa que Deus é o dono do ouro e da prata. Que pobreza, irmão. Lá em cima, na cidade, diz que o muro tem todos os tipos de pedras preciosas. A cidade tem uma praça de ouro puro. Quer dizer, ela é de ouro e a praça é de ouro puro. Onde nós vamos pisar os nossos pés lá na glória. Mas sabe que Deus é só Deus do ouro e da prata? Irmãos, diz que Deus criou os céus, a terra, o mar, diz em Apocalipse, as fontes das águas, e tudo que neles há. Sabe quem é dono disso tudo? Deus. Isso é riqueza. Mas tem uma coisa, e diz que um pecador vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Então está na hora da igreja também começar a sair de casa. Chega de ficar com medo do adversário. Está na hora da igreja sair de casa para pregar essa palavra da graça de Deus.
Mas pastor, o pecador não merece. Não, eu e você só merecemos o lago de fogo. Tudo que está vindo para nós aqui é graça de Deus, é tudo misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos, não. É porque Jesus fez uma obra tão extraordinária no seu sangue. É um conserto no sangue de Deus, num sacrifício terrível que Jesus fez. Mas tem uma coisa, Ele pagou, Jesus pagou o pecado de toda a raça de Adão. Pastor, então, porque tem muita gente que vai para o inferno? Pergunta para ele. Como é que diz lá João 3,16, que nós falamos que é o nosso texto de ouro? E é mesmo. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que Ele fez? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a maioria não quer. Mas os pecados de toda a raça de Adão, todos, dos que morreram, dos que estão vivos e dos que vão nascer, tá? Com a conta paga. Sabe o que é isso? Conta paga. Pastor, eu não creio. Bom, o eu não creio eu já ouvi tantas vezes. E tantas vezes também já falei eu não creio. O meu crer ou não crer não altera o que a Bíblia diz. Entendeu? Deus amou e deu seu Filho. E seu Filho fez o quê? Pagou o preço da raça de Adão. Por quê, pastor? Vocês estão abertos em Romanos? Romanos 3. Tem um álbum de fotografia aqui em Romanos 3, que ele diz aqui, Romanos 3, verso 10. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O verso seguinte ele diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ah, mas eu vou buscar Deus, o pecador tem que buscar Deus. Não vai. É Deus que vem a buscar-nos nos lugares mais tenebrosos da terra. Pode pregar sim, mas o pecador não vem se não for buscado pelo Senhor. Porque o pecador, nós lemos por um homem, né? Lá no 5,12, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então ele diz aqui, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E vai embora. É tremendamente aqui. Depois no verso 23 ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para remissão
dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas pastor, o senhor não está falando que é pela fé? Sim. Mas a Bíblia diz que o homem, Efésios 2, capítulo 2, verso 1, diz que e vos vivificou, quer dizer, morto. O homem está vivo, fazendo seus rolos, fazendo suas trapaças, cometendo seus pecados, mas para Deus, irmãos, ele está morto. E esse homem não tem condições de buscar a Deus. A gente pode pregar, falar, mas diz aqui que não tem condições. É só a graça de Deus estendida a este homem, a esta mulher, para buscá-lo nos lugares mais tenebrosos na terra. Ah, pastor, mas eu nunca vivi nessa lama, nesse lodo. Bom, dá glória a Deus, que você é uma exceção. Mas a maioria foram buscados em lugares tenebrosos que só o amor, só a misericórdia, só a graça de Deus poderia buscá-lo. E é isso. Tá? É difícil entender, né? Porque os nossos olhos estão fechados. Pastor, mas isso é uma ofensa, não é, irmãos? Em Efésios 1, 17, ele diz: para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, ó, aqui é assim, ó, não é esses olhos de baixo, é aqui, olho do seu conhecimento. E o que ele deu? Espírito de sabedoria e de revelação. E o verso seguinte que ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Continua lendo lá, você vai ver a riqueza que Deus tem para nos conceder, mas os olhos nossos não enxergam. Não é esse aqui que ele teve. Faz operação de miopia, de catarata, não sei o que mais aí, você põe óculos, né? De 1 a 9, 10, sei eu, e ainda quebra os postes pelo caminho. Não é isso aí, é esse olho do entendimento. Vem Deus colocar em nós, pela sua imensa graça, de graça para quem não merece. É isso que Ele quer fazer em você e em mim. É isso. Ah, pastor, mas eu sou. Não, irmão. Não somos assim como a gente pensa, não. Nós temos que entrar bem nessa graça de Deus para arrumar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. 1 Coríntios 2,9, não é isso que diz? Então ele está falando aqui de umas coisas que para mim por muitos anos eram segredos. Mas pastor, e o pecador que não vai para o céu se os pecados dele estão perdoados? O pecador não vai, porque Deus é soberano. Para dizer a minha palavra, eu diria outra coisa, mas para dizer na palavra de Deus, Deus é soberano, Ele leva a quem Ele quer. Agora, o seu filho pagou a conta de todo mundo. Alguém já disse que o pecador não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Ele vai porque não recebeu a graça, o perdão,
a misericórdia que Deus lhes concedeu. Então, olha o que a Bíblia diz, né? Verso 14, ele diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quanto tempo a morte reinou? Olha, irmãos, muitos anos. E veio Jesus e arrebentou com essas coisas das trevas, não é? E ele veio e se ofereceu como o cordeiro do sacrifício, sem pecado, sem mancha, sem defeito algum, para, diante de Deus, zerar a nossa vida e nos dar uma vida nova. Mas, pastor, se é assim, então, e eu não tenho que fazer nada, pode fazer à vontade. Aqui atrás, por exemplo, nós temos um homem chamado Abraão. Capítulo 4, verso 6, diz assim: não, é o verso 4. Ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhes é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Acho que eu não li tão bem, né? Vou ler novamente. Ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça. Acho que agora eu li melhor. Mas segundo a dívida. Você trabalhou, vai ganhar salário. Agora você recebe de Deus de graça pela graça, e Ele realiza uma obra dessa que nós estamos falando, de assombro e de espanto. E eu tenho visto isso com os meus olhos, como que Deus age de uma maneira tão amorosa, né? Eu fico pensando aqui em Efésios 2,4, ele diz: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, é uma coisa que Deus propôs no seu Filho, de fazer essa obra em nosso favor. E isso Ele fez antes que o mundo existisse. 2 Timóteo 1,9. Pastor Nilo, pode ler para mim, por favor? 2 Timóteo 1,9. Se você achar, ele diz que nos salvou. Olha, irmãos, olha aí, diz que nos salvou, não é que nos salvará. Que nos salvou. Depois, e chamou, também chamou. Não sei onde que está longe. Com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Ah, pastor, mas o senhor está indo muito longe. Não, estou indo ali, ó, ali na fundação do mundo. Quem que fez isso? Foi o pastor Odisseu do Parque América? Não, irmãos. Foi o Senhor que, no seu eterno propósito de fabricar o homem, diz que nos salvou. Olha, irmãos, veja só, que nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, que as nossas obras não prestam.
mas segundo o seu próprio propósito e graça, nessa aliança que ele fez com o Pai, antes que o mundo existisse. Ah, pastor, mas eu não entendo. Eu também não entendo, mas estou buscando entender. Que isso aqui não depende de pastor, não depende de missionário, não depende de apóstolo, não depende de uma pregação, como se diz, cheia de doutrina, mas só da manifestação da graça de Deus. Dá até para ouvir algum pernilongo voando, né? Se tivesse. Irmãos, mas nós estamos assim, ainda cheio de vigor, né? Cheio de raça. Vamos, né? Vamos. Pode ir, mas vai cansar. Quando isso aqui, Deus fala, não trabalhe, receba. Não peça, agradeça. Mas você já viu como é bom para pedir? Mas como pede? A gente pede tanto que se o Senhor não der nada, a gente continua pedindo, porque está acostumado a orar e não receber. Por que não recebe? Porque o Senhor já deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo foi nos dado. E a gente fica pedindo. Nós estamos como criança, muitas vezes chorando, resmungando, mal criado, não é? Você vê bebezinho pequeno, puxa o cabelo da mãe, bate na cara do irmão, bate na cara da avó, e nervoso, não é? Por causa de um leitinho. E nós também ficamos muitas vezes, muitos nervosos, querendo, né? Uma madeira suculenta que nos alimente, tomando uma o mês todo. Não, irmãos. Isso aqui é graça de Deus, planejada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, antes que o mundo existisse. E é interessante uma coisa que eu li aqui, que verso 14 do capítulo 5 diz assim: e no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, e diz assim, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é? Jesus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Então Deus não foi tomado de surpresa. Deus sabia que era possível o homem ceder. Agora, o segundo Adão, né, que é Cristo, que ele veio, e foi o grande e glorioso vencedor que nos concedeu todas essas coisas, mas a prova que ele passou, ele por 3 vezes, ele chegou a orar ao Senhor, e a suar gotas de sangue, e pedir ao Pai, se é possível, passa de mim essa hora, esse cálice, essa morte. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que o Pai poderia fazer qualquer coisa. Para Deus nada é impossível. Ele poderia fazer qualquer coisa e fazer com que o seu filho não fosse para aquela hora que estava combinado antes que o mundo existisse.
Mas também ele falou, contanto não se faça a minha vontade, mas a tua. E o que aconteceu? A vontade de Deus foi que ele morresse com aquela morte horrível, sofresse aquilo que sofreu, para poder comprar a cada um de nós e pagar o preço por todos. Isso quer dizer, comprados por bom preço, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, ele diz aqui no verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, olha, muito mais, é sempre assim, Deus é sempre com abundância, muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Você pensou que era você, né? Pensou que era eu? Não. De um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só homem, verso 17, a morte reinou por esse, desde Adão até Moisés, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Olha, irmãos, olha o que Deus quer que a gente faça: reinar em vida. Não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, mas reinar em vida por um só, Senhor Jesus Cristo. Ele diz no verso 18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só o trabalho da lei. Ela tem dois ministérios, a lei: a condenação e a morte. Mas diz aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, quando você vê, ou há alguém na sua própria família que é realmente bem ruim de situação diante da família, diante da sociedade, diante dos homens, e você vem a dizer, esse não tem jeito. Não tem jeito para mim, nem para você. Mas para o Senhor, nada é impossível. Gente, eu tenho visto coisas maravilhosas. Nesses últimos dias, estive num culto na casa de um irmão, até eu pensei, acho que já falei, pensei que era 41 anos, mas
A irmã me confirmou, é 101 anos. Já puxou 28. Ainda tem acho que tem 101 anos ainda. Mas você vê aquele homem, o que Deus fez com ele. Ele está sendo um pastor dentro da cadeia, ganhando vidas. Na cadeia que ele passou, diz que ele deixou um pastor com 20 ovelhas. Gente fera, transformado. Como, pastor? Por essa graça, irmão. Só Deus pode fazer isso. Você não perdoa, nem como pai, muitas vezes, ou como filho, você não perdoa. Não é? A mãe é mais difícil não perdoar, mas também não perdoa. Tem mãe que já me procurou dizer, eu estou jejuando para Deus matar meu filho. E matou. De tanto que o camarada apronta, faz de tudo em casa. Não é? Essas pessoas é que Deus levanta do lixo, levanta do monturo, levanta do charco de lodo. Sabe, irmãos? Eu abracei aquele homem e eu logo parei, que eu falei, vai cair nós dois aqui. Irmãos. Tal era a glória do Espírito de Deus na vida daquele homem. Que não tem nada disso aqui. Foi na cadeia. Quando a gente fala para Deus nada é impossível, irmão, para Deus nada é impossível. Aquele que você pensa que não tem jeito, pode ficar sossegado. Se a graça de Deus estender sobre ele, ele será levantado como príncipe no meio do seu povo. E põe no nosso meio como príncipe entre nós. Para que o seu nome seja exaltado, o seu nome seja glorificado. Eu acho que eu já estourei meu tempo, não? Então ele diz assim, para que assim como o pecado reinou na morte, pecado reinou na morte, reinou, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, não fique com medo, não. Abra o seu coração, abra os olhos, abra o seu entendimento. Tem coisas aqui que a Bíblia diz que nós só vamos ver quando essa graça começar a entrar de maneira poderosa em nossas vidas. Romanos 3, ainda dá um pouquinho, né? Romanos 3, 24 e 25, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Eu já falei isso aqui. Isso é para sendo justificados gratuitamente, não custa nada, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, gente, olha que coisa tremenda, né? Coisa que Deus propôs. Deus propôs. Isso é coisa de Deus, é coisa do Pai, é coisa do Filho, é coisa do Espírito Santo. Deus propôs isso lá, antes que o mundo existisse, para que ele viesse de maneira gloriosa apresentar essas maravilhas. Muito bom. Muito obrigado, graça e paz, Deus abençoe. E que nós possamos crescer em graça.
em sabedoria e em demonstração de espírito e de poder. Graça e paz, muito obrigado.